Agora são 15 horas em ponto, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora eu trago as principais notícias dessa tarde de segunda-feira. E olha só, o estado do Rio de Janeiro enfrenta as consequências das fortes chuvas que atingem a região desde sexta-feira. O governo federal reconheceu situação de emergência no município de Petrópolis, na região da Serra Fluminense. E a Defesa Civil Nacional também decretou situação de emergência em Angra dos Reis, no sul fluminense. Acompanhe. Com a situação de emergência, os dois municípios podem solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros. O Corpo de Bombeiros da região fluminense resgatou pelo menos 80 vítimas das chuvas desde a sexta-feira no estado do Rio. Segundo a Secretaria Estadual de Defesa Civil, nenhuma delas estava em situação de saúde grave e nem mortes. Os bombeiros ainda atenderam a mais de 500 ocorrências relacionadas às chuvas, que incluíram 150 salvamentos de animais e atuações em 37 alagamentos e 18 deslizamentos de terra. Ainda de acordo com os bombeiros, até a noite deste domingo, havia mais de 500 pessoas desalojadas e cerca de 50 desabrigadas no estado. Angra dos Reis foi um dos municípios que mais registrou desalojados por causa das chuvas, com mais de 300 pessoas. Em Petrópolis, as chuvas provocaram deslizamentos e alagamentos, mas não deixaram vítimas. Ruas tiveram que ser interditadas e os fornecimentos de água e de luz foram interrompidos em alguns locais do município. Mais de 3.000 pessoas ficaram sem luz. Em 24 horas, em algumas regiões da Serra Fluminense, choveu 50% a mais do que o esperado para todo o mês. E a gente muda de assunto para falar de esportes. O treinador Carlo Ancelotti está correndo o risco de ser demitido do Real Madrid. As más decisões nas escalações e os resultados negativos pesam na decisão do clube. Após a derrota contra o Valência pela La Liga, o treinador Carlo Ancelotti balança no cargo. Caso não consiga bons resultados na Champions League contra o Arsenal e na final da Copa do Rei contra o Barcelona, o italiano pode deixar o comando dos merengues. A notícia foi divulgada pelo jornal AS, um dos principais periódicos esportivos da Espanha. Ao longo dos jogos, a torcida tem questionado algumas decisões do treinador, como a insistência com o lateral Lucas Vázquez, que não está rendendo o esperado na temporada, a improvisação do meia Tchouaméni no lugar de Asensio na zaga, além de más escolhas em substituições e decisões estratégicas, como a pouca minutagem de Endrick em campo e a falta de jogadores da base no elenco. Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026 e já deixou bem claro que não pensa em pedir para sair do clube. Então apenas uma demissão separaria o treinador e o elenco. Essa possível demissão deixa o radar da CBF em alerta, que tem interesse no técnico italiano para assumir a seleção brasileira de olho na próxima Copa do Mundo. E aqui no Brasil, o Flamengo está próximo de anunciar um novo reforço. O volante Jorginho do Arsenal recebeu uma proposta do clube e depende apenas da sua decisão para vestir a camisa rubro-negra já no Super Mundial de Clubes. O acordo entre Flamengo e o volante Jorginho está cada vez mais próximo de se tornar realidade. O presidente BAP aceitou as condições do acordo e acertou os valores com o jogador. A decisão agora está nas mãos de Jorginho e o rubro-negro aguarda retorno para fechar a contratação. Na semana passada, as partes tinham se reunido e diminuído a diferença de valores. Ambos os lados cederam e o diretor de futebol, José Boto, levou os termos ao presidente BAP, que deu o ok para o Flamengo prosseguir com o negócio. O staff de Jorginho prioriza o acordo com o Flamengo, mas não fechou as portas para outras propostas. E por isso, o jogador ainda não deu a resposta final ao clube carioca. Com o acordo encaminhado, Jorginho ainda precisa negociar sua liberação com o Arsenal. O contrato de Jorginho com o clube inglês termina no dia 30 de junho, mas as partes não veem problema em encerrar o contrato antes disso para que o atleta se apresente no Ninho do Urubu com tempo para se preparar para a disputa do Mundial de Clubes. O Flamengo estreará no torneio no dia 16 de junho contra o Esperance da Tunísia. O rubro-negro não tem pressa para fechar o negócio e não pretende mais mudar os termos, entendendo que chegou ao que o jogador pediu. Agora tudo depende de Jorginho. O Flamengo não está preocupado e confia que vai garantir a contratação, vista como oportunidade para qualificar o elenco.
E essa edição do Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 15h30, o Kleber Werneck volta com mais notícias no Redação Hit. Continue ligado. Até mais.